Olá, olá, chegamos! Chegamos! Aqui pela Rádio Comércio Sorocaba está no ar mais uma edição do Pode Falar, nosso podcast! Lembrando que estamos nas redes sociais, procura lá Rádio Comércio Sorocaba e em breve teremos um perfil exclusivo do Pode Falar. Isso aí! Enquanto isso, segue a gente aqui para acompanhar as novidades no Instagram da Rádio Comércio Sorocaba. Quer mandar o seu alô, quer mandar a sua dica ou alguém que você queira que a gente entreviste? Manda no WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp? 15 99838 1753. Então a gente está esperando a sua mensagem, o seu alô, que você vai ganhar aí prêmios exclusivos da Rádio Comércio Sorocaba. Então manda a sua mensagem, comenta aqui também no vídeo do YouTube, se inscreva no nosso canal e compartilha com um amigo. Isso aí. E aí, Ari, com quem que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar com uma pessoa importante em Sorocaba. Pois é, tô sabendo. Que adoça a vida do povo todo. E eu gosto de doce, hein? Você vai se apaixonar quando você provar os doces dele. Que delícia. Então hoje perfeito. A gente vai conversar com Fábio e Amada. Inclusive, ele se mudou para o Brasil, né? Ele morou fora, estudou no Japão. Ele vai contar tudo pra gente. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Fábio. podcast. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao convite aqui do Comércio Sorocaba, né, pela entrevista. Espero que possa trazer aí as informações que vocês tanto aguardam aí, né, referente à minha vida profissional. Com certeza, com certeza. Conta aqui pra gente como é que você foi parar no ramo aí de doces. O que aconteceu na sua vida que você seguiu aí pra essa área? Bom, inicialmente, desde a minha infância, eu sempre gostei do ramo de gastronomia. Na verdade, assim, eu nunca segui essa profissão desde a minha juventude. Na verdade, eu sempre gostei, mas assim, essa vontade de começar essa profissão foi mesmo lá no Japão, onde eu vivi aproximadamente 13 anos lá. E aos poucos foi surgindo essa vontade, né, de me profissionalizar nessa área. E assim, eu sempre gostei de cozinhar, mas eu não sabia se eu tinha habilidade para isso ou não. E isso eu fui descobrindo com o tempo, através no momento que eu fui estudar. Então foi aí que eu comecei a descobrir, através dos meus professores, que eles perguntavam sempre para mim quanto tempo eu trabalhava, em que local eu já trabalhei. Então foi aí que eu fui falando, nunca trabalhei nessa área, estou aprendendo tudo agora. Então eles falaram, nossa, mas você tem assim uma habilidade muito boa de pessoas que já fazem esse tipo de ramo, né? E aí foi que foi me despertando essa vontade de me profissionalizar realmente nessa área. Que você estudou em uma das escolas mais conhecidas e mais famosas, né? Isso, é uma escola francesa, que é a Cordon Bleu. É uma escola que já existe desde 1895. Nossa. Isso. E a história da escola... E é o que forma os melhores chefes, né? Sim. Então, nessa escola, se você for ver a fundo como ela foi fundada, é incrível a história dela, porque ela inicia desde a época das cruzadas. Nossa. Foi no século passado. Então, assim, é uma história muito interessante para quem tiver interesse para conhecer um pouco mais sobre a escola. É interessante ver, né, no Google tem todas as informações de como foi formada essa escola. É muito interessante. E como que você descobriu essa escola? Foi uma indicação, essa aqui é a melhor escola, ou você mesmo pesquisou? Como é que você foi parar lá? Na verdade, assim, existem muitas escolas no ramo gastronômico, Sim. né? Então você tem de diversos países, né? E o que me despertava mais a relação aí da escola francesa foi em relação assim na questão vamos dizer assim, de requinte, né, apresentação. Então o lado francês ele tem esse lado muito importante, presente, né? muito Você presente vê na questão mundial. Sim. Né? Então foi aí que foi despertando. Então você tem a Le Nôtre, né? Você tem ESPN, né? Você tem a Le Cordon Bleu. Então tem uma infinidade de escolas na França, né? E como lá no Japão eu tive essa oportunidade de conhecer a escola, foi aí que eu fui conhecer, né, toda a estrutura para ver se realmente era aquilo que eu procurava, né? Mas não foi a única, eu fui em outras também.
mas foi essa que Se identificou. me identifiquei mais, né, devido assim a questão do requinte, a questão da beleza, né? Então era tudo aquilo que eu sempre procurava. Legal. E aí, lá, durante o seu período, né, lá no Japão, você chegou a empreender lá? Você já tinha a sua loja lá? Ou você primeiro estudou e depois trouxe a sua técnica para o Brasil, para empreender aqui? A questão para empreender foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. A princípio, no Japão, eu fui estudar. Eu trabalhava como operário na fábrica e no mesmo período eu consegui fazer, né, eu conciliei ao estudo. Né? Então eu estudei primeiro as línguas, primeiro a língua japonesa, porque eu tinha que estudar através tinha que da estudar escola, e trabalhar, né? A escola, o professor fala em francês e existe a tradução em japonês. Né? Então eu tive que aprender no mesmo período as duas línguas, né? Então para poder conciliar o entendimento do curso, tá bom? Sim. E aí, dentro desse período, depois que eu me formei, mais ou menos quase um ano posteriormente, eu recebi um convite da escola. Então foi aí que eu fui trabalhar na escola. Que você, Nossa, legal. mas daí você recebeu para ser o chefe da praça ou não? Então, a princípio o convite foi para trabalhar lá, e eles abriram a primeira unidade no mundo que se chamava Boutique, La Boutique. Era uma pequena loja dentro da escola, que foi assim o início, deu start para ver se realmente aquele projeto daria certo ou não. Então foi convidados um chefe boulanger, que é o de panificação, um de cozinha e um de confeitaria, que no caso foi eu. Você. Então foi 2 japoneses e eu, de brasileiro, que nós startamos aí o primeiro projeto da escola. Dentro de toda a história da escola nunca teve esse projeto. Então no Japão foi a primeira, então eu tive a oportunidade de estar presente exatamente no primeiro projeto deles. Nossa, que legal. E esse projeto está em pé até hoje, você sabe? Existe agora em outras unidades no mundo, né? Mas essa unidade onde eu realmente me formei, devido à pandemia, infelizmente a escola ela acabou se fechando. Ai, que pena. Foi uma pena. Essa escola, essa unidade de Tóquio, ela se fechou devido ao período de pandemia, onde muitas empresas acabaram fechando as portas, né? E uma delas foi essa unidade onde eu estudei. Nossa, é triste, né, isso, né, porque foi um lugar que você teve história lá, né, você fez história. Exatamente, foi um local assim que eu, dentro da história da escola, o primeiro brasileiro que foi oficialmente chefe dessa escola fui eu. Nossa. E eu recebi dentro do filho do presidente, né, que é o Charles Control, eu recebi uma carta de recomendação, que é a única que tem no país, né, que é onde atesta o que eu fiz dentro da escola, né. Mostra todo o seu histórico. Meu histórico. Então, assim, a minha história basicamente foi isso, né. Eu fui um brasileiro que foi tentar sua vida fora do país, no Japão. Lá eu aprendi a falar japonês, inglês, espanhol e a leitura em francês, né? E de quebra ainda aprendi a fazer um pouco de doce. Ainda aprendeu a fazer Fazer doce. os melhores doces. E eu consegui, assim, dentro do meu trabalho fora do país, assim, eu cheguei lá como um operário. Trabalhei numa fábrica, né? Você trabalhou quanto tempo dentro da fábrica? 7 anos. 7 anos. Então, assim, dentro desse período, quantos não vão para lá, foram para lá e tiveram as mesmas condições que a minha, né? E dentro daquilo que eu conquistei, eu falo assim que eu conquistei assim muito mais do que talvez muitos que foram para lá não chegaram a conseguir, né? Então, assim, eu fui agraciado, né, com essa oportunidade e eu aproveitei ela da melhor forma possível. Então, no retorno, eu acabei trazendo esse documento, né, onde eu recebi, e esse documento está lá na loja, né? Então, é uma carta de recomendação, que todos sabem que é muito difícil você receber uma carta de recomendação. E eu recebi do filho do presidente, e é a única carta que tem no país. Então, assim, uma pessoa que vai para fora do país, aprende todas essas línguas e ainda traz um documento desse, eu falo assim que eu tive
vamos dizer assim, entre sorte e oportunidade, né? Sim. Porque a sorte é quando o encontro de uma oportunidade encontra o preparo, Sim. não é verdade? Então, assim, eu conquistei esse espaço, acabei trazendo esse documento que muitos... É uma conquista sua. Isso. Sim. Não pode nem falar que é sorte, o tanto que você trabalhou, estudou para conquistar tudo isso. Exato. Se alguém falar que é sorte, desmerece o O seu esforço, né? Aprender a falar 3 idiomas. Então, Nesse aprendizado que você teve, para aprender a falar o inglês, o japonês, a leitura do francês, você fez por autodidático ou você frequentava uma escola para poder aprender? Então, o Japão tem, dentro da prefeitura, existe um local onde eles oferecem para as pessoas, os estrangeiros, aprenderem outra língua. Então, se você quiser aprender espanhol, você vai lá, tem um dia certo que vai uma pessoa lá que vai te ensinar espanhol. Isso tudo gratuitamente. Tá? Tudo isso estava incluso no curso. Não. Isso Não, é do país. Do país. É. Nossa, que bacana. Só que existe, logicamente, tudo existe uma regra, né? Então, a regra lá é você não pode faltar. Né? Se você faltar e você não justificar a sua falta, você fica com uma penalidade. Então, você só vai poder reiterar novamente no próximo ano. Nossa. Você já sai, já entra outro no seu lugar. Sim. Entendeu? Agora, Perdeu a vaga. não, Não, justificar. é bacana isso, porque a pessoa acaba levando a sério, né? Com certeza. Então, se você justifica, eu fui pro médico, não pude vir e tal, é uma coisa Sim. justificada. Agora, você não justificou, esqueci de ir. Acabou, já é. perdeu, agora só no que vem. Então, assim, eu não podia faltar nisso, porque eu tinha que usar posteriormente para minhas aulas Sim. na confeitaria. Então, foi aí que a gente se Dormir dedica. era luxo ali, né? É, Era bem mesmo. corrido, Se né? você colocar trabalho na fábrica, Mais o mais o curso, mais os estudos de idioma, pronto, Então, tem mais vida, né? Voltando um pouquinho à questão aí da fábrica, eu trabalhava 6 dias de dia, tá? No 7º dia, eu trabalhava 6 dias à noite. Então, no total, trabalhava-se 12 dias direto, depois entrava folga. Nesses dias de trabalho, era das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. 12 horas de trabalho. Na outra semana, que era o 7º dia, era das 8h30 da noite às 8h30 da manhã. Daí Também 12 horas. teve um dia, é sempre um dia que é virado 24. Ou não? Não tem. Não, mas 12 horas direto. 12 horas direto. Quando eu voltava para casa, que chegava mais ou menos às 9 da noite, eu começava a fazer, aí que vem uma parte da história que eu fazia. Eu trabalhava das 9 até umas 2 da manhã, ou na outra semana até as 2 da tarde. O que eu fazia? Como tinha muitos brasileiros onde eu trabalhava, o que eu fazia? Eu fazia a venda de salgados. Nossa! Eu vendia empada, o empadão, eu vendia torta de liquidificador, sabe? Aquela, Sim, é porque o pessoal tinha saudade da culinária brasileira. Isso, e como muitos lá não tinham esse acesso, aí tem alguns que faziam as marmitas, né? As marmitex brasileiras, né? Porque lá só tinha comida japonesa e quem gostava da comida realmente brasileira tinha quem vendia. Aí eu falei, eu não vou fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, eu vou fazer Algo diferente. eu vou fazer os quitutes, né? Aí eu fazia dentro desse horário. Quer dizer, aí eu tinha o horário de descanso aqui das 3 até as 6, né? Porque eu tinha que acordar para ir trabalhar de novo. Realmente você não dormia, né? Então por isso que você falou um ponto importante que fez me lembrar desse ponto que eu fazia. Realmente Então, você não além dormia. de trabalhar na fábrica, eu fazia isso daí. Aí você me pergunta por que eu fazia isso. Eu tinha que fazer algo diferente que me auxiliasse no pagamento do curso. Sim. Porque o curso É caríssimo, mesmo extremamente fora. caro, né? Ele é caro. Então isso fez com que ajudasse financeiramente a eu concluir o curso. Sim. Aí que reforça aquela coisa de, se alguém falar que é sorte, Ele vai desmerecer o seu vai esforço. desmerecer todo esse esforço, porque é o que a gente tinha falado. É trabalhar na fábrica, é fazer os quitutes, Estudar, aprender os outros idiomas e ainda estudar na escola, que é muito difícil. E o custo de vida lá é muito caro também, não é? Olha, tudo que é relacionado a alimentos é muito caro no caro. Japão. Para você ter uma ideia, a
as frutas, elas são dadas de presente, sabia? Nossa. Tem algumas frutas, principalmente o melão, que mais? Pêssego, são caríssimos lá. Caro, assim, digo assim... Tipo, fora da realidade, assim. Olha, da se você vai numa pessoas. loja de presente para dar um melão de presente, em média a gente está entre 100 e 150 dólares Caramba. o melão. Nossa. Então, lá em questão cultural é um pouco diferente do Brasil, né? Você imagina você dar uma fruta de presente? É? Você entendeu? Sim. Então lá é muito comum, você vai na casa de alguém, você vai presentear a família, você leva uma fruta. Porque eles sabem que fruta é cara. Vendo pela família do meu marido, lá em Londrina, que tem um centro japonês muito grande, né? Uhum. Quando a gente vai pra lá, a família dele dá fruta pra gente. Nossa, que legal. Inclusive tem uma Daí comunidade eu soube por japonesa conta grande disso. aqui em Piedade, né? Tem Eles piedade. são o que mexe mesmo com frutas e tal. Hoje em Uhum. dia são eles, né? A comunidade japonesa. Mas eu nem imaginava que era caro assim. Sim, é caríssimo. E assim, Eu fui descobrir com isso, que a gente ganhou pêssego, daí eu olhei assim pro Eduardo e falei, pêssego? Mas é aqueles pêssegão, né? Daí ele virou pra mim e falou, eu já te explico por que a gente tá ganhando. Daí ele me explicou. Tem melão que vai para leilão, sabe aquele melão que foi assim selecionado de uma safra inteira, entendeu? Custa 4 mil, 5 mil dólares. Meu Deus. É assim, vai até para leilão. Nossa, eu não imaginava. Existe uma fruta que é mais barata lá, assim, que eles consomem mais? Ou todas Então, são mais ou menos caras? Todas são caras. Todas são caras. É possível você comprar banana? Sim. A banana não é tão cara, ela vem da Tailândia, né, normalmente. Mas a banana, ela não é vendida como aqui, é vendido Por unidade? é tudo vendido por unidade. Nossa. Você vem num saquinho fechadinho, uma unidade. Caramba. É mais ou menos assim. Entendeu? Então, assim, a parte de alimentação não é tão barata, principalmente fruta, tá? Os industrializados é mais em conta. Sim, tudo que você vê, se você for fazer a questão assim de comparativas ao país, ao Brasil, eu vou converter isso em reais. Você não come mais nada lá, entendeu? Você, quando vai para o país, você tem que viver da forma que é vivido lá. Sim. Você tem um salário, daquele salário você vai ter todos os seus benefícios, né? Para alimentação e tal. Mas você não pode viver convertendo. Se você viver convertendo, você não come mais Você nada e não come. bebe mais nada. Porque é tudo mais caro que aqui, entendeu? Só que o valor que você recebe lá, ele é compatível para dar O estilo de vida lá. o estilo de vida, exatamente. Então você consegue ter dentro de um salário, tá? Uma boa alimentação. Você consegue ter a sua moradia, a sua alimentação e ainda você ter o dinheiro para que você possa ter o seu divertimento, sua diversão, entendeu? Que é diferente daqui. Aqui você com salário mínimo você não consegue fazer isso. Essa é a diferença, entendeu? Então por isso que quando você vai viver lá, você tem que viver de acordo com o cotidiano de lá. dali. Exatamente. E nessa escola que você estudou, tinha bastante brasileiros? Então, Ou você era o único? eu era o único na época. Caramba! Sempre aparece um ou outro brasileiro. Sim. Por que Mas que... Eu vou te, Existe. não, mas eu vou te falar por que não existe tantos. Primeiro que ele tem que saber a língua. Se ele não sabe a língua japonesa, ele não consegue estudar lá. Estudar. E isso foi o primeiro ponto para que eu pudesse ser ingressado na escola. Então, eu fiquei um ano estudando para depois fazer um teste de aptidão. É, Se porque eu não tivesse entra sido reprovado, eu não poderia ter estudado lá. Nessa escola que eu já tinha visto, você não basta você ir lá e fazer sua inscrição. Não é eu Não, quero é- estudar aqui. Você ainda tem que fazer um teste para ver se você está apto à altura da escola, né? O de São Paulo é diferente do que do Japão, né? Do O que eu vi isso daí foi do Japão e da França. Então, porque eles precisam ver a sua habilidade, a sua condição de oratória, né? Para ver se consegue ou não fazer o ingresso. Porque a primeira coisa que eles falam é o seguinte, isso foi falado para mim quando eu fui conhecer a escola. Eles falaram o seguinte, como você vai receber um diploma da escola, como que você vai para um outro país, por exemplo, se você vai lá para Inglaterra? Você vai apresentar aquilo que você aprendeu aqui. Primeira coisa, você não fala a língua. Como que você estudou lá? Exato. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eles levam muito em conta a seriedade da escola, o nome dela. Então, como você
estudou lá se você não Se sabe você falar não conhece língua, o idioma. entendeu? Então existem alguns pontos importantes onde eles levam muito em consideração para ver se eles vão aceitar o seu ingresso ou não na escola, para que eles não possam colher futuramente algo que eles não esperam, É verdade. entendeu? Então, Você sempre teve aptidão com doces? Sempre já tinha habilidade, já sabia fazer doces? mais salgados. Mais salgados? E Mais como salgados. que você entrou assim? É uma coisa assim... Doce! Porque doce dizem que é muito mais difícil do que o salgado. Isso. Porque ele tem. Doce tem que ser tudo na medida certa, né? Então, o que eu falo pra você é assim, eu sempre gostei de cozinhar salgados. No período que eu fui lá pra conhecer o colégio, né, a escola, eu gostaria de fazer os 3 cursos, porque elas são separadas, não são juntas, são separadas. Porque a profissão, elas são individuais, elas não são juntas, tá? O padeiro é padeiro, confeiteiro é confeiteiro, cozinheiro é cozinheiro, entendeu? Os cursos são separados. A princípio eu queria fazer de cozinha, mas não tinha disponível nas datas que eu necessitava para estudar. Aí eles falaram, olha, isso daí a gente vai ter só no 2º semestre. Se você quiser começar pelo primeiro, iniciar pela confeitaria ou padaria, fica à vontade, para você não perder esse tempo. Falei, então, aí eu fiquei pensando, né? Falei, acho que eu vou fazer confeitaria. Foi aí que eu comecei a fazer a confeitaria, que os meus professores começaram a me fazer várias perguntas para mim, durante o curso, né? Porque eles achavam muito interessante a forma de algumas coisas que eu fazia. Não, assim, por exemplo, assim, existe um descascador de fruta, né? Para descascar maçã, manga, assim, né? Que hoje é comum a gente encontrar, mas na época que eu estudei, não se tinha muito aqui no país, né? Então, eu usava muita faca. Então, quando era para cortar laranja, então eu estava descascando. Na faca, porque era meu hábito, né? Então, a gente tem o hábito de cortar com a faca, né? E todo mundo usando aquele cortador, né? Aí o professor veio do meu lado e falou, por que você está cortando com a faca, né? Eu falei assim, eu já tenho costume, isso aí é da minha infância, lá no Brasil todo mundo corta com faca, né? Ele falou, não, é interessante. Aí começou a perguntar quando eu comecei a fazer isso, daí né? A sua habilidade. Eu falei, mas por que o senhor está perguntando para mim? Eu falei, olha pro lado aí, todo mundo está usando aquele outro aparelho ali, descascador, né? Eu falei assim, aquilo lá não sei usar direito, né? Ele falou, não, eu estou perguntando porque uma pessoa que tem habilidade para cortar com a faca, ele pegou assim e falou, nessa espessura aí, sem cortar... E sem estragar a fruta. Sem estragar não, sem machucar a fruta e sem esticando assim fazendo uma casca. Casquinha. Aí ele falou, isso daí é só para quem tem muita habilidade. Eu falei, mesmo, não sabia disso. Não tinha preparado. Porque é no habitual, né, cortar. Ele falou, não, então, isso é muito interessante. Então essas conversas foram indo, até que um dia um professor meu, eu perguntei para ele, né, eu falei assim, pelo que o senhor está vendo que eu faço, o senhor acha que eu tenho habilidade para isso? Aí ele disse para mim assim, olha Fábio, você nasceu para isso. Você tem uma coisa assim... Que é inato, é um negócio que você já nasceu com eu falei, isso. porque eu não sei se eu vou estudar cozinha. Ele falou, não faça cozinha. Não faça isso. Continue nessa área, porque você faz muito bem o que você está fazendo. E é uma área que não tem muita gente que faz. Não tem muita gente que é especialista nisso. A maioria fez cursos aqui, né? São poucos que foram para fora. Para fora, mas... Né, mas até tem, mas com a qualidade e tudo, que é difícil, né? Eu não conhecia, assim, eu vou ser Você bem não sincera. Até quando ela falou chefe patissier, eu falei, nossa, que chique, né? Que Não, chique, né? ele é especialista em doces, né? Isso. Ela falou. E é uma coisa que não tem muito, assim, principalmente aqui em Sorocaba, não tem muito como você falou, lojas com essa técnica, uma técnica que veio de fora e tal. Como ela falou, não tem. Então é uma coisa diferente. Você foi para um lado se eu não me engano, diferente. a sua loja é a única aqui na cidade de Sorocaba, né? Eu acho que direcionado para o segmento europeu e japonês, acho que sim. É a única. Eu acredito que sim. E é uma cidade grande, Sorocaba é uma cidade grande. Então não é uma coisa tipo que tem em todo lugar. É uma coisa diferenciada. É selecionável. E eu digo para vocês assim que eu tive uma experiência incrível dentro dessa escola, porque eu tive a oportunidade de aprender as técnicas francesas e fazendo os produtos para japoneses. Então eu tinha que ter o padrão do sabor
com o visual para que agradasse o japonês, entendeu? Então assim, se você vai estudar na França, você vai aprender o estilo do francês. Sim. Se você vai para a Inglaterra, você vai aprender pro inglês. E o meu, eu tive a oportunidade de aprender algo francês direcionado para japonês. Então eu tenho vários formatos, né, de design, né, mais assim entre europeu e japonês, com sabor também, com os dois tipos, né, das duas culturas. Então isso daí foi uma grande oportunidade que eu tive na época que eu estava lá. Qual foi ali o seu primeiro prato que você fez na escola, que você virou assim e falou, não, agora saiu perfeito, saiu bonito o negócio? Porque o doce, ele precisa ter uma estética muito perfeita, né? Sim, sim. Mas você diz assim... O primeiro que você olhou assim, que até os professores viraram e falaram, não, tá perfeito. Eu acredito que foi o meu doce final, que foi do curso superior. Porque assim, existem 3 etapas dentro do curso, que é o básico, o intermediário e o avançado. Tá? Em cada etapa, isso daí faz parte também da história da escola, que vocês, depois que tiverem um tempinho para vocês lerem, vocês vão achar muito interessante. Mas só para retomar um pouquinho da história, só para vocês terem uma ideia, dentro da história da escola, né, na época das cruzadas, os guerreiros iam, né, nas suas batalhas e retornavam pro mosteiro. Então lá eles faziam grandes festas, principalmente quando eles ganhavam as batalhas, né? Então esses guerreiros, eles eram condecorados com uma faixa azul, que é o nome da escola, cordon bleu, cordão azul. Então eles eram condecorados com essa faixa, entendeu? É só para vocês entenderem o porquê. Dentro do curso você tem as 3 etapas. Se você passar nas 3 etapas, você no final você recebe um cordão, uma medalha. Que legal. É isso. Então, se você não passa, você não recebe, né? E o doce que eu fiz foi chocolate com laranja. Então esse daí fez com que eu lembro assim que eles ficaram impressionados com o sabor por causa das texturas que eu fiz. E foi esse doce. E não que foi uma receita que você pegou de alguém, foi criação sua. Foi criação minha. Foi minha criação. Porque lá, tem onde na loja? Porque Fiquei com vontade. Não tem agora, mas eu posso fazer. Legal. E assim, no final, cada aluno cria a sua receita e apresenta para o professor. Então assim, o desafio é esse, você criar e conquistar no paladar, o paladar do professor, entendeu? E que é muito difícil. Porque você não sabe o que ele vai gostar ou não, né? Porque é uma pessoa que você nem conhece, né? São exigentes, né? Estão ali mesmo para exigir do aluno, né? Com certeza. E você também não sabe o paladar. Se você coloca gengibre e ele não gosta. Por isso que eu falei, você não conhece a pessoa, você não tem noção do que a pessoa gosta ou não. Não dá pra saber. Isso aí é muito... Então eu fui pelo clássico, né? Laranja com chocolate é clássico. Uma só que aí boa. o que você precisa fazer para impressionar? É só a textura, entendeu? E o que você fez? Embaixo tem um crocante, depois vem o biscuit, né, que é a massa de bolo, e depois vem mousse. E no meio ele vai um gelificante de laranja, onde dá que ele traz as nuances, né, entre crocância, acidez, dulçor, então ele dá um equilíbrio. Nossa, que delícia. Sentindo mesmo. O doce japonês, francês, ele tem um ponto importante dentro da questão da cultura, da culinária, assim, principalmente os doces, né, na parte da confeitaria, que você tem que ter o equilíbrio, né? O doce, não adianta você misturar várias coisas gostosas juntos, não é isso. Existe tudo em equilíbrio. Tem sabores que você não gosta, mas dentro de um contexto onde você faz o equilíbrio do doce, ele fica gostoso. Sim. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Esse contexto onde você coloca as nuances dos sabores é que faz o doce ficar gostoso, né? Então assim, agora foi lançado um doce, né, da empresa onde eu trabalho, né, onde eu faço consultorias, o cacau puro, feito através você sabe como que é o cacau? Ele tem uma massa, é tipo uma jaca, ele tem a semente e tem aquela massa.
Então, hoje elas desenvolveram uma técnica onde faz 100% do chocolate feito até com a massa. E essa massa, ela tem acidez. Então, o chocolate, então, ele traz uma nuance de acidez com amargor. Nossa. Então, ele é difícil de você só trabalhar com ele. Sim. Então, você tem como fazer um balanço no doce que fica gostoso. Sim. Entendeu? Então, é isso que vai o trabalho do patissier, que é o confeiteiro. Então, ele tem que ter algo na mão e fazer ele transformar em algo gostoso. Entendeu? Porque ele é puro, então, assim, as pessoas que são, por exemplo, veganas, vão adorar esse tipo de chocolate, sim. porque elas são 100%, não tem nada de açúcar, ela é 100% cacau, entendeu? Só que ela é muito forte. Tipo, para você comer ele puro, você não conseguiria comer. Precisa ter ali um pouquinho de doce, um pouquinho, você vai equilibrar. Precisa ter o equilíbrio, porque ele puro, ele não é agradável. Não é tão agradável. Por ele ser tão puro, ele não é tão agradável, entendeu? Legal. Mais ou menos isso daí para vocês entenderem o propósito do que o patissier tem que fazer. Ele tem que ter vários tipos... É uma construção realmente do sabor, né? Uma construção, exatamente. Então o desafio maior do confeiteiro não é apenas misturar as coisas, ele tem que ter um estudo. Eu, por exemplo, quando pego muitas receitas, né, eu tenho que fazer o quê? Primeiro o estudo dele no papel. Eu tenho que ver o equilíbrio dele, de quanto que ele tem de açúcar, de quanto que ele vai de farinha, quanto vai de açúcar, ovos. Então, dali eu construo. Eu estudo primeiro. Posteriormente, dali eu efetuo o doce, né? Mas normalmente ele dá certo, porque tem gente que acostuma testando, fazendo, né? Eu gosto de fazer ele no papel. Eu faço ele por porcentagem, o cálculo matemático. Nossa. Entendeu? Depois disso que no final, normalmente eu não tenho que... É muito raro ter que fazer a mudança de alguma coisa. Né? Um acerto. Isso vai de acordo, por exemplo, dentro de uma consultoria, que a pessoa fala, eu achei ele muito forte, eu quero ele mais suave. Aí eu tenho que fazer um ajuste, mas dentro daquilo que eu faço normalmente dá certo, porque primeiro eu pego a informação. Que tipo de produto que você precisa, qual as texturas que você precisa, que você procura, aí eu anoto, aí depois eu crio através disso daí. Olha que legal. É um trabalho muito complexo. Muito minucioso. E tem muita diferença a questão, né, dos doces franceses para o japonês? É completamente diferente, porque ali você estava estudando numa escola dentro do Japão que usava a técnica francesa. É muito diferente, porque você aprende para os dois públicos, né? Isso, o japonês ele tem um certo tipo de gosto para os doces, né? Então não é que mistura o doce japonês com o francês, não é isso. A gente tem que fazer algo que seja feito para o paladar deles. Sim. Entendeu? Porque o doce francês mesmo é um pouquinho acima de porcentagem de açúcar do que o japonês gosta. Então eu tinha que fazer o balanço. Você tem que equilibrar para o paladar japonês. Isso. Para o brasileiro, por exemplo, ele é muito sem açúcar. Então eu tenho que elevar um pouquinho até o açúcar para atingir o gosto do brasileiro. O brasileiro gosta mesmo, né? Formiguinhas. Bastante. Isso daí já veio desde a época passada, né? Desde a época da colonização, porque os portugueses acabaram trazendo muitos doces para cá, né? Só que naquela época você tem dois meios de conservação, que é o sal e açúcar, correto? Certo. E na época não tinha geladeira. Não tinha. Então era meio de conservação. Só que aí veio a geladeira. Então o que nós esquecemos de fazer é tirar o açúcar, né? Diminuir o açúcar. E acabou. Pra que diminuir, gente? Mas aí, se você consegue diminuir, você tem menos problemas futuros. Não, e assim, eu por conta, né, de saúde e tudo, eu como menos açúcar, né, eu faço menos coisas com menos açúcar, com menos sal, então a gente sente muito mais o produto. Hoje, bem mais o produto. Hoje todos nós estamos sempre procurando, né, algo que melhore a qualidade de vida, e aí foi descoberto que menos sal e menos açúcar aumenta vida mais longa. Vida mais longa, e a sua qualidade de vida é bem melhor, porque você vai estar menos suscetível para doenças. Não é que você vai tirar totalmente, mas você pode diminuir e ter uma vida boa. Então assim, esse propósito de trazer um doce com menos doce, você consegue sentir mais sabor do próprio produto, entendeu? Então assim, é isso que a gente tem que levar em consideração, assim. Para você mudar uma pessoa que já está há 40 anos comendo o mesmo tipo de doce, dificilmente ele vai conseguir fazer essa mudança drástica de um dia para o outro.
Mas uma criança que ela já é acostumada com aquele padrão de açúcar, com aquele padrão de dulçor, ele consegue manter essa mudança. Exatamente, tanto é que eu tenho crianças lá que frequentam lá, que já acostumaram, que eles vão comer em outro lugar e falam, não, eu tenho que comer lá no tio Fábio. Que bonitinho. Tem que comer no tio Fábio, porque lá já acostumou com açúcar que é menos doce, entendeu? Então ele consegue comer. Então tudo isso daí é eu vejo que é vamos dizer assim, que é um período de transição onde vai ter a mudança, né? Há 30 anos atrás, ninguém gostava de comida japonesa. Nossa, hoje muita gente adora. Por que houve essa só mudança? só de pensar já me dá água na boca. Então, por que houve essa mudança? Essas mudanças acontecem de acordo com o que as pessoas estão procurando para ser melhor para a sua saúde. Não é verdade? Então, assim, eu vejo que o meu produto também, ela está ainda num período de transição, onde muitos gostam, alguns não gostam, né? Alguns não gostam, mas assim, com o decorrer do tempo, vai acabar acontecendo essas mudanças automaticamente. Essa nova geração, né, que está se acostumando uma nova geração, uma boa alimentação. Está se acostumando com a alimentação mais saudável, né? Exatamente. E muita coisa que eu faço lá, eu não coloco muitas vezes produtos que são muito diferentes do que nós estamos acostumados, porque essa mudança, essa transição, ela exige com que a gente tenha produtos que a gente já conhece, mas com texturas e sabores diferenciados, né? Porque toda mudança que a gente tem drástica, dificilmente a gente vai conquistar um sabor, né? Por que eu estou dizendo isso? Tem empresas que trabalham com gastronomia, né? Você imagina você colocar algo que é muito diferente do que é o tradicional? Não vai ser muito assim. Fale uma coisa assim que você dificilmente comeria. Por exemplo, chocolate com bacon, que é uma coisa que já inventaram, né? Doces que vão bacon. Assim, você estranha, mas quem come fala que é gostoso, que é diferente, é uma experiência do doce salgado. Mas não é uma coisa que na cabeça você fala assim, meu Deus, mas será que isso não combina, não combina, né? Eu já vi prato de filé mignon com calda, com molho de chocolate. Então. Não é calda, é molho. Pra você ver, essa mudança de você falar, que eu digo assim, nossa, isso daqui é maravilhoso, é o período de transição. Quanto tempo vai demorar isso para chegar a criar, assim, ser um paladar que nós vamos gostar? Sim. Né? Se eu falar para você que esse mesmo filé mignon, você colocar lá um molho madeira, não é mais gostoso? Por quê? Porque você já está acostumado quantos anos comer assim? Né? Entendeu? Então essa combinação já te apetece por causa disso, que você já conhece esse sabor. Agora, quando é um sabor novo, ele demora um período de transição. E você não vai encontrar habitualmente em muitos lugares fazendo isso. Por quê? Porque não é da cultura daqui. Entendeu? Então, assim, esse período de transição pode ou não ter agilidade de acordo com o paladar que a gente está acostumado. Entendeu? É verdade. Mas eu acredito que essas mudanças vão ocorrer, mas assim, com seu devido tempo, né? A gente não vai saber quando que vai ser. Os meus doces, ele tem menos açúcar, né? Porque já a ideia principal era essa. Essa é a sua assinatura também, isso, né? A princípio diminuir esse dulçor, né? Sim. Então agora, se isso vai agradar ou não, isso só o tempo vai dizer. Entendeu? Eu fiquei com muita vontade de estar vendo aqui as fotos, né? A gente tava comendo lá e tomando aquele tranco docinho pra gente. Porque é diferente e assim também. Não tem só a parte do doce ser gostoso, também tem a apresentação de toda uma técnica. Eu falei, né? Esse estilo, essa cozinha, tudo, é muita apresentação, né? Então, você é come primeiro, você olha aqui e come com os olhos. O prato de salgado, né, o prato salgado, a primeira coisa, quando ele vem para você sente o aroma. Aquilo já vai te apetece para comer. O doce, ele já está em vitrine, ele não sai o aroma. Então, um dos exercícios muito importantes que eu falo para os clientes quando vão até a minha loja, eu falo assim, ó, a primeira coisa que você veio fazer aqui, você não veio comer o doce. Você veio conhecer uma nova proposta que não tem nada a ver com o que você conhece. Então, você vai fazer uma experiência dentro do produto que vai vir. Qual que é a primeira experiência? Você vai tirar uma fatia e você vai levar até o seu nariz, para você sentir o olfato dele. Né? Sentir o aroma daquilo que eu fiz. Através do aroma, você vai sentir aquilo que você vai degustar. Isso é muito interessante. A partir do momento que você chega próximo do nariz para você sentir o aroma, aquilo vai te remeter um monte de coisas. É muito interessante.
Só que nós brasileiros, nós não temos esse hábito, a gente pega e já põe direto na boca. É aquele negócio extremamente doce, você não consegue definir o que tem ali. Então você já perde a primeira experiência. A primeira Você pega e já põe direto na boca. boca. É que no Brasil não é comum a gente sentir o aroma, porque diz que é falta de educação. Mas para você ver como é a questão cultural, se você assiste programa de culinária, dentre eles aí você vê o Masterchef, né? Só tem um deles que pega sempre, ele sente o aroma antes de comer. Que é quem? O francês. É o Jacan. Ele sempre cheira primeiro. Ele quer sentir tudo, a experiência. Então isso daí é uma falta de hábito nosso, entendeu? Eu acho que é interessante para quem for lá na loja fazer essa primeira experiência para ter assim, a noção daquilo que ele vai sentir posteriormente na boca, entendeu? Então isso daí é a primeira experiência. São sentidos, né? São sentidos. É do ser humano mesmo. Então ali o primeiro é o visual, o segundo é o olfato, o aroma, entendeu? E acho que é muito interessante fazer essa experiência para você ver, nossa, que interessante que é, entendeu? Então acho que é muito bacana fazer essa experiência como curiosidade, para ver como que realmente funciona isso, né? Olha que bacana. E além, né, de fazer essas criações incríveis, você também leciona, né? Sim, eu faço consultorias, Você né? faz consultoria para empresas, como que funciona isso? Hoje eu faço consultorias para uma empresa franco-belga, que é a Barry Callebaut, né? A Barry Callebaut é a maior processadora de cacau do mundo. Ela fornece matéria-prima para várias empresas que você já conhece no mercado aqui. É ela que atende essas empresas. Nossa, você tem gigantesco. É a maior produtora de cacau do mundo, né? Maior processadora de cacau do mundo. Nossa. E ela veio para o Brasil há alguns anos e eu tô hoje eu sou consultor técnico da empresa e eu faço consultorias no país inteiro. Olha que bacana. Então eu faço para hotéis, restaurantes, confeitarias, tudo onde trabalha com o nosso produto, eu faço a consultoria. Legal. E como que foi para você empreender, né? Você estudou no Japão, voltou para o Brasil e resolveu montar a sua loja. Como que você pensou? Você pensou em montar um negócio diferente? Como que foi, assim, o seu desenvolvimento mesmo como empresário? Bem, no início, a princípio, eu sempre quis fazer algo daquilo que eu fazia, né? Mas assim, foi... na questão da confeitaria, ela foi se incorporando com o tempo, né? Porque a princípio eu fazia só por encomendas. E aí, com o tempo, surgiu a ideia de abrir a confeitaria, né? Aí eu fui atendendo os clientes direto na loja. Aí hoje nós fazemos, né, o atendimento para casamentos, para festas, né? Então todo esse atendimento fora o salão a gente faz também. Né? Inclusive para salgados, se quiser fazer também, incluindo também a parte salgada, nós fazemos também. Olha, jantares, né? Que bacana. Sim. Que agora na loja nova você tem a parte salgada, né? Tem os almoços. Tem os almoços, tem jantares. Né? Mas os jantares são somente para eventos fechados. Ele não é aberto diariamente para jantar. Pro almoço, sim. Pro almoço, sim. De terça a domingo. Olha só. Olha, bacana. Boa. E aí os doces, você, né, que desenvolve todos, sempre você muda o cardápio? Por exemplo, eu vou hoje lá, tem os doces padrões, que sempre eu vou encontrar, ou você sempre lança novos? Como que funciona o cardápio? Hoje eu estou fazendo esporadicamente um lançamento, né? Então eu não estou ainda conseguindo fazer o que eu fazia antes, porque antes eu conseguia mais conciliar, a toda semana fazer um doce novo. Agora eu estou fazendo por período, né? Então eu lanço um doce, coloco, aí eu já mudo. Sempre Mas fica sazonal, né? Ele fica um período. Fica um período, depois. Sai. Aí sai. Aí, vamos supor assim que nós temos agora o período de amoras, né? Então faço alguma coisa com amora. Então eu tenho gelato de amora agora, né? Então tem alguns doces que eu faço direcionados para essas frutas. Então frutas de época eu procuro usar mais porque elas estão mais saborosas, né? Então elas estão em abundância, então a gente consegue fazer algo melhor, né? Que se você pega algo fora, tipo manga, fora de época, ela não está tão suculenta, ela não está tão gostosa, né? Então já acaba não fazendo, entendeu? Tem algum doce que você fez e que você não gostou? Sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa assim que você fala assim, eu poderia ficar melhor desse jeito. Não que ficou ruim, mas não que poderia ser melhor, sabe? Eu queria
E chegar você é nesse muito ponto. autocrítico, né? Ah, demais. Demais. Então, assim, não chegou, eu às vezes nem lanço, eu faço só para teste só. Entendeu? Então, eu sempre tenho que ter algo assim que vá impressionar. E ali na tua loja é você que faz as receitas, tudo, mas Uhum. você tem a parte equipe. da sua equipe que produz. Que produz, isso. Quantas pessoas são no total para produção? Produção é uma pessoa só. Só uma pessoa? Uma pessoa, é. Aí, com as necessidades, a gente chama mais pessoas, né? Mas normalmente é você mais uma pessoa. Vem um sempre, né, cobrir quando falta, alguma coisa assim, mas assim... É uma pessoa para poder produzir. É porque eu ajudo, né? Eu também tô Você na tá ali produção. dando pitaco, né? É porque eu também tô na produção também. Mas assim, a minha dúvida é, qual é o seu doce favorito? Pessoal, ó, esse aqui é um doce que eu Não mais precisa nem ser coisa que tenha na sua loja. gosto. É, o seu doce favorito. seu doce. Mas de preferência que esteja na loja, que a gente possa comprar. Tem um doce que é muito gostoso, que chama Entremets Fromage Blanc. Que ele é um doce feito com queijo branco. Que delícia. Só que o queijo branco, ele é um queijo parecido com o mascarpone, é um queijo francês, tá? Então, assim, eu vou falar mais ou menos a composição para você criar imaginação o sabor. como que ele é. Então, ele vem uma base crocante embaixo, em cima vem uma geleia de framboesa, Nossa. depois ele vem um pão de ló branco, aí em cima dele ele vai uma mousse desse queijo branco, vai framboesas frescas, cobre com outro pão de ló, vai o restante da mousse de queijo branco, e em cima de tudo vai um merengue. Ai, que delícia. Nossa. E esse, se eu for na sua loja, eu encontro ele lá. Não, isso aí eu só faço só por encomenda. Nossa. Porque primeiro que é um custo mais alto que o normal, Sim. né? Mas é um doce assim que você jamais vai esquecer. Tanto é que eu imagina, nunca esqueci, já tô faz até com mais... água na boca aqui. Há uns 12 anos atrás. Sempre quando eu fico com vontade eu faço ele. O dia que você fizer, nos avise Avisa, que a gente tá? quer, porque eu tô até com água na boca Nossa, aqui. esse doce é muito bom. E tem uma cliente que eu comentei, porque ela perguntou a mesma coisa que você perguntou, qual doce que você realmente é apaixonado. E todos os aniversários ela pede para alguém da família para eu fazer esse doce, porque realmente é inesquecível esse doce. Não tem igual. Tem alguns doces que eu faço 2 vezes por ano, né? Que primeiro é o Opéra, que é aquele doce com várias camadas, e o outro é o Floresta Negra. O Floresta Esse eu não Negra, conheço. o Floresta Negra eu faço ele em julho e depois em janeiro, né? Como Por que que eu é faço esse? ele nesse período? Porque assim, eu faço a compra das cerejas na época que tem, né? Que normalmente está entre junho, né? Maio, junho eu compro. E depois no final do ano, em dezembro mais ou menos, eu compro e eu faço a maceração dele. Então eu coloco ele para descansar dentro de um licor da própria cereja, né? Uma cereja francesa, um licor francês de cereja, que é o Kirsch. Coloco ele, descansa 6 meses, depois eu faço o doce. Nossa, deve ser A hora que a perfeição. A hora que você morde a cereja, ele explode aquele álcool, sabe? Ai, Aquele que licor. delícia. Ele dá um toque na boca. Aquele licor, Nossa. porque ele é bem forte de álcool. Dia Então, 1º de janeiro eu tô lá. tá bom? Não, mas janeiro é o Opéra, né? Não, é os dois É os tipos que eu dois? faço. É os 2 tipos que eu faço. Ah, eu vou estar lá, me aguarde. Então, eu faço esses. Então, normalmente, como as pessoas que já me acompanham há muito tempo já que eu faço esses doces, eles já fazem as encomendas. Então, muitas vezes eu nem coloco na vitrine, porque já está vendido. Tá tudo vendido. Entendeu? Então, eu não faço ela em abundância. Eu Sim. faço ela só naquele período, eu faço uma quantidade São certinha. coisas que são selecionadas, né? Isso. É um padrão diferente, né? Isso, Não então tem é como um colocar. padrão. Não, se a pessoa for procurar assim, não é tão fácil encontrar. Porque imagina, você pegar um produto para você descansar por 6 meses. Nossa, Você não vai encontrar isso em abundância, entendeu? Então é uma coisa exclusiva mesmo. Então eu só faço nesses períodos onde eu... Por isso que eu perguntei se você tinha bastante gente para o preparo, porque são coisas que tem que ter a sua mão ali. Não, esses daí são eu mesmo que preparo. Isso aí são doces Não que- adianta, tem que ter o seu toque, tem que ter a sua mão para fazer tem a isso medida daí. certa, né? Tem Isso. tudo, uma técnica de fazer, não é, né? Pegar uma receita e ali E tá esse pronto. daí não é criação sua? Ou é? Não, essa não é. Essa daí não é na minha criação. Essa daí já é um clássico da Alemanha.
né? E no Brasil a gente vê vários tipos de doces que a gente acha que é brasileiro, mas não é brasileiro. Que não são brasileiros? Não. Que doce seria? Que doce? É que você vira assim, todo mundo fala, ah, é doce brasileiro, né? Não. Sonho. Ai, eu amo sonho. De onde que é o sonho? Não faço ideia. Eu acho de que é onde que eu francês, sonho. Não é? É um doce alemão. É um Verdade? doce alemão. Caramba. Berliner. Sabe por quê? Mas aquele creme que é do ele meio é chama-se francês. Berliner, porque ele foi criado em Berlim. Em Berlim. E é igualzinho daqui. Na França é um outro nome, chama Sim. Beignet. Mas o creme que vai dentro é um creme francês, não é? Creme de baunilha? É. Aqui na Alemanha também tem, né? Tem também? Mas o francês, logicamente, vai usar o creme dele, né? O creme de confeiteiro, que é o creme É patissier. o creme patissier, né? Exato. Até Tem- me passou na cabeça de Achei ser que era francês brasileiro. por conta de ir o creme patissier no meio. Quer ver outro doce também que você talvez ache que é daqui? Brigadeiro? Brigadeiro. A bomba, a eclair, É, eclair é francês. Ai, eu adoro bom. é francês. É, Carolina eclair, também eclair. é? Carolina É, o mesmo mas nome. mas a Carolina é Patachu, né? mas o nome não é Carolina. É patachu, não é? Hã? Não é patachu que fala? Patachu é o nome da massa. Da massa. É o nome da massa. Aí eu Mas não sei, mas a Carolina, assim, ela com creme chama chou. Chou. Chou à la creme. Chou à la creme. Aqui o Chou à la pessoal já creme. bota doce de leite, já Isso. bota beijinho, brigadeiro, Tem um chocolate. outro doce também que muita gente acha que é daqui, mas não é, que é o churros, né? O churros não é brasileiro? Não. Da onde que é o Claro, churros? é gringo, porque a dona Florinda já vendia e é mexicano. Ele é espanhol. Ele é espanhol. A dona Florinda, você foi lá no chá. Não, mas é porque lá ela já vendia, né, churros da dona Florinda. E assim vai. Tem vários doces que você olha, que você acha que é feito aqui, mas E que doce que é realmente brasileiro mesmo. brigadeiro. Brigadeiro. Tá vendo? Acertei, quase acertei. Misturou ali o Brigadeiro chocolate com brasileiro leite mesmo. condensado. Brigadeiro é um doce brasileiro, mas se vocês forem ver a história, vocês vão ver que interessante que é a história. Mas conquista o paladar francês, o paladar japonês ou não? O brigadeiro. Brigadeiro, o que eu sei que existe um país que come e fala que é gostoso, que é os Estados Unidos. Porque que é o mesmo teor de açúcar. Ah, eles estão muito Os europeus e japoneses não gostam, porque é muito Porque é doce. muito doce, né? Por isso que eu perguntei, porque eu Pode sei até que é comer, doce. mas ele fala assim, que se gostou, ele vai falar assim, Ah, só para não discordar. por educação, por né? educação, mas se você colocar para vender, não vende. É muito doce. Muito doce. Para você ter uma ideia, um doce de um brigadeiro, tá? Normal que se vende, né? Sei lá, uns 20, 25 gramas mais ou menos. A quantidade de açúcar que tem naquele brigadeiro, tá? Eu fiz a proporção no meu doce. Eu tenho um doce que eu tenho lá, né? De 100 gramas, um exemplo. Dá para se comer 2 doces e meio daquele, Caramba. comparados a um brigadeiro. Nossa. Um brigadeiro você vai comendo assim, você come direto, né? É. Você nem percebe, porque é pequenininho e tal, né? Então, para você ter uma ideia, se você comeu 3 daquele, multiplica no meu. Aí você fala assim, mas eu não vou conseguir comer 9 do seu. Pois é, mas você comeu os 9, só que você comeu em proporção de açúcar. em concentrado. Nossa, Então, Faz até mal pra saúde, né? faz exatamente. muito. Porque né? aqui você vê uma criança numa festa, come 20 daquele. Tá Por isso que eu doido. tô falando que a questão, você consegue comer um doce muito gostoso, com menos Sim. açúcar, mas uma quantidade que você fala, nossa, me satisfez Satisfez. pela quantidade, Sim. entendeu? Só que você vai comer com muito menos açúcar e mais Mas Mais Mais sabor, saúde, mais sabor saudável. também, porque você vai sentir o sabor dos outros elementos, tem né? uma qualidade Exato. melhor no paladar, né? essa é a proposta que eu tento trazer na ideia para fazer as mudanças, entendeu? Então, se você comer 2 doces daquele, é a mesma coisa que você ter comido um brigadeiro. Nossa. Em relação, estou falando em Sim. relação à quantidade de A açúcar. quantidade de né? açúcar. Nossa. Exatamente. E, assim, na loja, quais são os doces clássicos? Você trouxe bastante da culinária francesa, né? Quais são os doces clássicos, assim, que o pessoal mais procura? A eclair. É, eclair é a bomba. A bomba. Aquele Ah, lá- delícia. Uma das propostas que eu coloco lá são os nomes originais do produto. Sim. Né? Por que eu coloco o nome? Porque primeiro, por eu ter me formado numa escola francesa. Sim. Então, a pessoa que vai Você tem que lá, trazer o... a pessoa se identifica, principalmente o estrangeiro, o que ele vai pegar, porque ele sabe que é o mesmo nome que está no país dele. Sim. Entendeu? Então, assim, não é que eu quis colocar um nome mais difícil, é que o nome dele é aquele mesmo, tá?
Então, Você não quis sofisticar, você quis colocar o real. o real, exatamente. Então, assim, tem um doce que a gente está muito acostumado no país, que todo mundo conhece. Se você falar o nome dele, todo mundo conhece. Mas o nome original dele, pouca gente sabe, né? Então, eu Qual fico seria? feliz quando veio um francês que faz alguns 2 ou 3 meses atrás, que ele viu, ele olhou assim no quadro e falou: nossa, eu gostei desse lugar. Aí falou assim: eu queria falar com o dono, né? Aí eu tava lá na cozinha, me chamaram. Aí ele falou: nossa, eu gostei demais desse lugar, só por causa que tá ali na placa, ali escrito, né? Eu falei pra ele: eu até imagino o que você vai falar. Ele falou assim: porque você respeita a nossa cultura. Eu falei: Eu obrigado. respeito. Aí ele falou assim: porque é o primeiro lugar que eu venho, que tá o nome certinho do meu doce do meu país, Olha que legal. que é o moelleux ao chocolate, Que é o petit gâteau. petit Ai, gâteau. que delícia. Moelleux ao chocolate. Moelleux a Ao chocolate. chocolate. É o nome original do doce. Olha só, e todo mundo conhece como, né, petit gâteau aqui no Brasil, né? Porque primeiro que é mais fácil de falar, provavelmente, e segundo que ele também não deixa de ser o que ele realmente é. Petit gâteau é um pequeno bolo, Pequeno ou um bolo pequeno, Sim. Ele entendeu? não deixa de ser. É. Ora, moelleux au chocolat realmente é o nome do doce. Olha, É. nem imaginava. Pois é, se você for na França, é esse o nome que você vai encontrar para você comer. E não vai encontrar como petit gâteau. Você caçar lá na França, Você chega lá e fala, gâteau. quero petit gâteau, Aí ele vai apresentar um monte de doces, seja de morango, limão, o que um tiver. monte de bolo. É, lá. e não vai ser exatamente esse. que é o Sabe clássico. você me comentou que você gostou muito de um doce que você viu, que é aquele coração. Ai, eu fiquei com muita Aquilo é um vontade. É um petit petit gâteau. gâteau. Ai, que delícia. E não que necessariamente você vai cortar e vai sair o chocolate. E É que é um bolo pequeno. ele é recheado, que ele é aquele moelleux a chocolate. Aquele lá, ele tem um cremoso interno que é feito com chocolate rubi, que é o quinto chocolate que foi lançado pela Calibon, né? Que é um chocolate que foi desenvolvido em 10 anos de pesquisa. Nossa. Ele é um chocolate rosa. Então a coloração dele é natural e a acidez dele natural. Meu Deus, preciso experimentar. Esse daí tava no Dia das Mães. O que- Ainda está ou não? Não, ele só passou só no sazonal, período. né? Só um minuto. O que acontece? Essa coloração dele, por ser natural, ele oxida. Então ele vai perdendo a coloração com o tempo. É a mesma coisa que você cortar uma maçã, uma pera ou uma banana, ele vai oxidando por causa do ar. E esse chocolate acontece a mesma coisa. Nossa, que diferente. Então, se você quiser comer um chocolate puro sem corante, é esse. Ai, que delícia. É. Nossa, eu quero experimentar. Nossa, é delicioso. Nossa, Quando que vai ter de novo? É, então, né? Nossa, vocês querem uma Provar seleção todos. agora. A gente quer provar Uma seleção. Se eu for hoje lá na loja, quais são os doces padrões que você tem lá no seu catálogo? Tem as eclairs, né? Tem sabor de doce de leite, chocolate, avelã, chantilly. Então, esse, por exemplo, de doce de leite, normalmente não tem, na França não tem, mas eu fiz várias adaptações Sim, para o paladar brasileiro. para que coloque, exatamente, para o paladar brasileiro, né? Então, esses daí são os padrões, né? Tem a Chu também, que é a Carolina aqui. Ai, eu amo. É o meu doce favorito. Aí tem torta de limão, que o pessoal gosta muito. A torta de limão também é um outro clássico também, que não vai leite condensado, né? A maioria, 99% de tudo que eu faço não vai leite condensado. Sim. É tudo clássico francês mesmo, né? É que na França não se usa isso. Não tem hábito de ter o uso, né? Por causa também pelo Do teor de açúcar. E cheesecake, que é eu amo, americana, que eu o pessoal adora. Então a cheesecake, por exemplo, que eu faço é uma cheesecake francesa, né? O que ela tem de diferente? Tudo que você comer, você vai sentir a diferença. Ele começa pela base. A base dele não é o tradicional que o pessoal faz com bolacha, é massa. Sim. O meu não é bolacha. Eu faço ela. Massa. Eu faço a massa. Eu faço a massa. Todo o contexto todo, ele é fabricado lá. Ah, sim. Entendeu? Eu pego as matérias-primas e fabrico o doce. Por isso que muita gente que vai lá sente diferença no sabor por causa disso. Porque você não encontra nada 100% artesanal. artesanal. Né? Então, quando é artesanal, você não tem algo preparado já pronto, é só misturar. O meu é tudo tem que fazer tudo da base. Usar farinha, manteiga, açúcar, para até chegar num ponto para chegar na base. Entendeu? Então existe. E vai muita manteiga, né? Então, você sabe qual que é? Bastante receita francesa. Né?
o segredo da culinária francesa são 5 segredos. Você sabe quais são 5? Manteiga tá no meio. Manteiga. Manteiga tá no Tudo é meio. manteiga. Tudo manteiga. É molho, tem manteiga. É manteiga, não margarina, tá? É. Ah, É tá, carne, totalmente vai diferente. manteiga. Tudo manteiga pura. Tudo manteiga pura. Logicamente é que nós nunca conseguiríamos fabricar 100% do produto de lá aqui no país, entendeu? Nós vamos chegar bem próximos, né? Mas igual não fica, porque primeiro que o tipo de leite que é produzido lá não é igual daqui. Não é o mesmo. Por causa do clima de lá. Então ele vai, automaticamente o gado, ele vai produzir um leite mais gorduroso, porque é mais frio. Sim. Entendeu? Então dificilmente a gente consegue atingir o mesmo padrão de gordura igual de lá, devido a esses pontos, né, que existem lá. A mesma coisa que funciona também para farinha, né, os outros itens, é tudo igual. Então por isso que existe essa diferença de sabor. É mais nesse quesito, entendeu? Não que aqui não siga, né? Não, aqui segue exatamente como é lá, muitas coisas, mas assim, não chega a atingir aquilo devido a esses pontos que é na hora da produção mesmo, né? Entendeu? Tudo até ia falar, né? Você tem bastante da culinária europeia, né? Tem uma torta que eu morro de vontade, que eu assistia no desenho do Pica-Pau. Aí vocês falaram que vai manteiga, né? Que é a torta de manteiga escocesa que ele come no desenho. Você não lembra? Não lembro. Então, no desenho ele come, ele é apaixonado por essa torta. E ela vem num tablete e aí ele dizia, fica a dica aí pra fazer a torta de manteiga escocesa. Mas olha, eu tenho uma torta, na verdade é um bolo, pra nós é um bolo, mas ele originalmente chama-se Sachertorte. 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 Ou o alemão fala Sachertorte. Para nós lemos como Sachertorte, né? Porque qual é o país mesmo agora? Até me perdi, calma aí. Em Viena, na Áustria, tá? Existe um hotel que chama Sacher, Hotel Sacher. E ele ficou famoso mundialmente através desse bolo de chocolate com damasco. Nossa, que perfeição. É uma combinação boa. E eu fiz essa reprodução, né, de acordo com a receita que eu tinha, e eu fiz aqui. E eu tive o privilégio de receber alguns casais durante todo esse tempo que eu estou em Sorocaba, que já conheceram essa torta lá em Viena, que chegaram a ficar hospedados no hotel, inclusive, né? Eles pegaram o original ali. E olha, todos que comeram lá falaram assim, Fábio, eu comi lá no hotel, e eu falo pra você que o senhor tá mais gostoso que de lá. Aí eu falei, mas por quê, né? Aí eu fiquei pensando, né? E tem também uma senhora, uma japonesa também, que ela também já foi lá, e ela fala pra mim que toda vez que ela vai lá, ela quer comer essa torta. Ela quer comer outra, mas assim, ela fala, não, eu tenho que comer essa, porque me faz lembrar de lá. Isso faz parte da experiência que eu falo muitos para os clientes, que é a parte da experiência, quando você prova e você relembra do local onde você esteve, né? Então isso memória apelativa, né? Exatamente. Então por isso que eu faço com que ele seja o mais próximo possível do original. Então por isso que eu uso todos os ingredientes selecionados devido a isso, para que você tenha essa experiência relembrando onde você passou, né? E aí essa torta, ela na verdade é um bolo, né? Então uma coisa da técnica francesa que eu coloco nela, que no original não tem, que eu acho que deve ser isso, que seja diferente, que os brasileiros gostam mais, que ela é umedecida. O original ele é seco, ele é assado e montado daquele jeito. O meu, ele é umedecido. Você umedece com? Fica mais molhadinho. Pode falar? Pode. Com rum. Com rum? Com rum. Olha só. Então, essa questão aí de ter o rum, ela traz um pouco de teor alcoólico. Sim. Então é onde faz com que a pessoa fala, nossa, ela tá diferente do que eu comi, entendeu? Então foi isso que acabou trazendo mais a questão assim do gosto do brasileiro, porque o brasileiro gosta de bolo
mais úmido. O bolo molhadinho. Não é isso? Então aí, e o francês também tem esse costume também de umedecer. Sim. Né? Então eu acabei utilizando essa técnica e é o que fez as pessoas sucesso. gostarem. Olha só. E também Se tem fosse esse com negócio original, talvez não fosse tão bem aceito aqui. Pois do chefe também colocar a sua assinatura, né? Um toque do chefe. Então isso faz a diferença Faz a também. Às vezes o diferença. doce é o mesmo, a mesma receita, mas ali o toque faz toda a diferença, que foi no caso de Isso. umedecer, né? Que, na verdade, assim, quando a gente mora fora, você vai aprender o original, às vezes não cai no gosto do brasileiro. Você tem que trazer uma releitura. A Eclair, por exemplo, ela originalmente ela vai uma cobertura, que é o fondant. Ela não Só tá que- recheada, né? Não, tem recheio, Tem tudo, mas a recheio? cobertura dele é só um fondant por cima, aquele açúcar em cima, entendeu? Quando eu vim pra cá, eu percebia que as pessoas olhavam e falavam assim, Fábio, põe uma cobertura em cima. Cobertura não existe, né? Entendeu? Porque eu estudei fora, então eu sei que aqui não tem. Eu relutei por um tempo, eu falei, não vou pôr, agora tem que pôr. Porque o brasileiro gosta. O brasileiro não tem jeito. Então tem coisas que a gente faz É igual pra a culinária agradar japonesa. a cultura. Daqui não tem, não é igual a culinária Não, é bem é diferente. bem diferente. O do original é bem diferente. É bem diferente. Tem vários produtos que O meu colocam- sogro ele já falou pra mim, você gosta da culinária japonesa abrasileirada. Isso. Eles colocam cream cheese, eles colocam um monte de coisa, faz os fritos. Frito, doce, Morango. morango, Tem várias coisas chocolate. que colocam, do original não tem. Não tem. Então, pra eles, assim, é uma coisa muito grave você fazer uma coisa dessa. É um entendeu? desrespeito com a culinária. Exatamente. Só que é o paladar do brasileiro. Ele gosta. A tem- brasileirou tudo. Então, assim, quando a pessoa fala assim, eu quero tal doce original, aí eu faço. Por encomenda eu faço. Entendeu? Mas pra loja, muitas vezes eu já coloco já adaptado, porque é o gosto que o brasileiro gosta, entendeu? Então, assim, o que acontece é isso. Você tem que fazer, por mais que seja contra a sua vontade de fazer, mas é o que vai agradar. É o que verdade. vende, É o que vende. É o que vende. É o que vende. E a gente tem que se manter, né? né? Não Então, dá pra agradar não só a dá, gente. não dá pra agradar a gente. Então, quando a gente vai fazer, tem que fazer para agradar O próximo. o cliente, o próximo. Exatamente. E você faz festas, casamento também? Fazemos sim, Faz. fazemos sim. A gente tem toda a parte de eventos, né? Sim. E a gente atende toda essa parte também. Olha que legal, É. que legal. Então, ó, quem for aí casar, um aniversário, uma festa, contrata o Fábio que vai ser sucesso. Agora no mês de outubro você tem também uma data, que é a do Dia das Crianças, que você vai fazer algo diferente para os pequenos. Eu vou fazer aí um trabalho junto com as crianças, né? Vamos fazer uma oficina. Ai, Olha gostoso. que legal. Vamos fazer uma oficina e eu vou estar postando, né, esse evento junto com as crianças. E no final do dia, né, aproximadamente entre 6 e 6 e meia, nós vamos ter ali uma apresentação de um palhaço que todo ano vem, né, que é o Palhaço Rabisco. Ele faz lá um trabalho para nós todo ano e ele encerra lá, né, o dia lá no nosso ateliê. Então é um trabalho muito bonito que ele faz, né? Ele consegue agradar tanto as crianças como o Quanto público os adulto, adultos. porque ele tem vários tipos de mágica que ele coloca. Uhum. E é mágica assim, que até você fica Hipnotizado ali. até os adultos, porque eles falam, não, palhaço para criança. Não, mas a hora que ele começa a fazer, até os adultos ficam assim interessados em ver, porque todo ano que ele vem, ele traz números coisas diferentes. novas. Então as Olha. crianças que vieram no passado, eu já imagino que vai trazer a mesma coisa, mas não traz, ele traz uma coisa Coisa nova. diferente. Isso que é interessante. De que idade a que idade que os pequenos Vão poder participar? vão poder participar dessa oficina? Não tem idade. Não tem idade. Não, tem criança até de 50 anos que quer participar. Criança de Já no ano passado nós tivemos, a pessoa falou, eu posso participar, eu sei que Eu não estou é... carregando uma criança, eu vou Você participar. pode participar. Então assim, e a pessoa ficou até envergonhada, falei, viu, não importa, você quer participar? Ela falou, é meu sonho participar para fazer com você. Eu falei, então participe. Eu acho que nesse momento a gente tem que colocar essa parte de criança, nossa vontade, porque era um sonho dela. Por que eu ia tirar o sonho dela naquele momento se ela queria Você participar? trouxe uma experiência da Eu pessoa. falei, não tem essa. Quem quiser participar, pode participar. É para as crianças, mas um adulto que quiser participar, eu jamais Tá aberto. negaria a participação. Claro que não. Eu acho que
a gente tá num momento assim único, onde a gente fala assim, poxa, era um sonho meu, e a gente poder realizar isso daí, isso me Não tem preço. me realiza também, né? saber que teve alguém que teve tanta vontade e participou, sabe? Eu acho muito legal isso daí. Muito legal. E que dia que vai ser? No dia das No Dia crianças. das Crianças, No dia das 12 crianças, de dia outubro. 12 de outubro. Isso. Ah, legal, no seu Tá bom. ateliê. E tem Qual que vai ser o horário? O horário não está definido, mas eu vou definir. Mas o que já está definido, já a questão do palhaço é entre 6 e 6 e meia que ele vai estar, Aham. tá bom? Então vai ser o dia inteiro. Vai ser o dia inteiro praticamente. Só que vai ter o horário dessa oficina que eu vou determinar, né? Os 2 períodos que nós vamos fazer. Então quem quiser participar, tiver criança, maiores informações no seu Instagram. Isso. Como que tá o isso. seu Instagram? É Fábio Yamada, _oficial. A gente vai deixar aqui pra vocês o Instagram. Lá ele vai colocar todas as informações. Leve as suas crianças, né, Com pra certeza. participar. E vocês, né, a sua criança interior A sua também. criança também Ah. pode. E lá vai ter também a parte também como provavelmente nós faremos no período da tarde, vai ter também os lanches, né? A parte salgada, se a pessoa quiser lá tomar um café também junto, já, né, aproveitar esse momento também junto com as crianças, também nós vamos ter algo direcionado também para o público adulto também para acompanhar esse momento aí. Olha que bacana. Muito legal. Você tem alguma pergunta, pai? Lá no Japão, se o pessoal gosta mais de doce ou mais de peixe? Lá vai. Gosta dos 2, mas eu vou falar para você que lá no Japão come mais doce que no Brasil come. Sério? Olha, eu Come pensava... porque Eu pensava lá que era o contrário. Porque Peixe. lá, Pensava no que- Japão tem um hábito das pessoas tomarem o seu café. É tipo inglês. Não é só café. Ele vai numa cafeteria, não só tomar café, mas tomar o seu chá. Então ele tem o hábito de tomar o seu chá, o café, com doce. Olha Coisa só. que aqui é mais difícil. Sim. Às vezes a pessoa vai numa padaria ou numa confeitaria, só vai tomar um cafezinho e vai embora. Só tomou café. Lá não, lá eles têm o hábito de sentar com um amigo, amiga, senta e fica lá 1 hora, 2 horas batendo papo e comendo doce. Então eu vejo que lá o consumo é maior de doce do que aqui. É do mesmo tipo da Argentina, porque nós estamos na Argentina, a gente percebeu que o pessoal come muito doce, café e doce. Isso. Em família, né? Eu de pessoal de idade que tem problema de diabetes e tal, tá comendo doce. Mas aí que está a diferença, que é a questão do brigadeiro que nós falamos. Um brigadeiro é desse tamanho. Então se você comer 3, Você vai 4, comer um brigadeiro para a poder porcentagem dar de o açúcar é muito alta. Agora, um doce daquele vai representar metade do brigadeiro que você comeria. E é um doce que você fala, estou satisfeito. Tô satisfeito. É verdade. E trouxe uma experiência única. Exatamente. Exatamente. Uma experiência que não tem em Sorocaba. Eu, pelo menos, não conhecia nenhum lugar como o seu. Que é diferenciado, são doces assim, sazonais também, sempre traz novidades. Isso é bacana, é legal ter na cidade. É uma experiência nova que a pessoa vai ter através de de um local que ele vai ter a primeira experiência de como que é. Sim. Porque tem muita gente que não teve experiência de muitas vezes sair fora do país, né? Lá ele vai através do alimento, da comida. Viaja pelo paladar. Viaja pelo paladar. Então, quantas vezes eu já vi pessoas pegando um clássico francês, que é o creme brulee, a pessoa dá a primeira colherada e já fecha os olhos e fala assim, nossa. Aí fala foi recente, uma cliente olhou, fechou os olhos e falou assim, Maria, nossa, lembra quando a gente estava em tal cafeteria assim, a gente olhando para a Torre Eiffel? Nossa, esse creme brulee me fez lembrar de lá. Então essas Legal. coisas essas coisas que remetem através de um bom alimento, Creme brulee você sempre tem lá ou não? sempre tem. Sempre. Se não acabar, tem lá. Pra sempre. Ai, é uma delícia, né? Eu adoro. Então, assim, essas experiências que eu digo que é importante da pessoa ter, através desse alimento que ele vai provar e vai remeter aquela lembrança daquela viagem, entendeu? Então, acho que é importante isso, né? Não é só ir lá para comer o doce, mas para falar assim, puxa, então é isso que é a sensação de comer um doce assim, entendeu? Acho que é isso que é o principal propósito daquilo que eu quis abrir, né, no comércio aqui em Sorocaba. E atingiu, né? Olha, graças a Deus, assim, tem Atingiu o muitas seu pessoas propósito. que frequentam lá, que remetem essas lembranças, que me faz muito feliz só de ouvir, de saber que isso remeteu a lembrança da viagem, né? Então acho que é isso que faz com que eu falo assim, digo para você, eu sinto-me muito feliz de ter conquistado esse paladar dessas pessoas.
Aí, e já conquistou o meu, porque eu tô louca pra ir lá experimentar. Mas você só tá vendo foto, só tá ouvindo. Então, nossa, fiquei com vontade. Passa o endereço do ateliê. O endereço fica na rua Indianópolis, 122, ali no Jardim Paulistano, próximo ao Colégio Salesianos. Ah, sim. Pertinho. Ah, é pertinho de casa. A gente mora ali no centro também. Então, e ali, a primeira coisa que a pessoa, uma dica, né, uma ideia para que a pessoa vá lá, é isso, fazer essa primeira experiência de sentir o aroma, né, do alimento, né, apreciar e fazer a degustação. Não aprecia a beleza, sinta o aroma e depois você apreciar, vai apreciar. degusta devagar, sabe? Apreciando mesmo, é isso que é a experiência, entendeu? Porque o alimento é igual comida, você pode comer rápido, Você nem vai sentir o gosto. exato, ou você pode comer degustando, sentindo o alimento, entendeu? Assim, mastigando, né? Sentindo todas as texturas que existem dentro do produto. É isso que faz parte de uma pessoa que vai fazer apenas se alimentar e outro que vai apreciar. Então essa aqui é a diferença dos dois pontos que eu sempre falo para as pessoas terem em mente, né? Vai lá para a experiência. Legal. Fábio, desde já eu quero agradecer por ter topado esse bate-papo. Muito obrigada. Você é sempre bem-vindo, né? Sempre que tiver novidade aí, né? Sei lá, um doce novo, vem pra cá pra gente falar sobre ele. Tá legal. Você é sempre bem-vinda, que você já é de casa. Eu agradeço, né, todo o convite aí de vocês, de terem aberto esse espaço para mim. E com certeza, na próxima oportunidade que eu trazer uma novidade, trago aqui para vocês e de repente a gente até sorteia, né, para os ouvintes. Com certeza, não é verdade? com certeza. Eu acho que quem ouve também acho que fica com vontade, né? Com certeza, com A certeza. gente faz de repente aí um tamanho especial aí para os ouvintes. Eu acho que vai ser uma coisa muito bacana para eles, né? Ai, com certeza. Fazer um com sorteio? certeza. Vamos fazer? Vamos fazer um sorteio. Eu topo. Eu topo. Vamos sim, Eu vamos posso sim. participar também? Você também vai querer participar? Vai, óbvio. Mas, Legal. Mas vamos fazer sim. olha, Tá fechado, tá fechou. fechado. Combinado. Legal. Muito, muito, muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço pela o sua convite. participação. E foi, assim, muito gratificante conhecer, igual Sim. você não conhecia esse Sim, lado sim. dessa Da parte culinária. da culinária, né? exatamente. É muito bom. Muito bom. E a gente vai deixar aqui as redes sociais do Fábio. Sigam ele, sigam muito. E comenta aqui o que você achou, qual é o doce que você ficou com vontade de experimentar. Quem sabe vai ser esse doce que será sorteado aqui, não é mesmo? Exatamente. Já tá fechado já, hein? Já tá fechado. Em breve nós vamos fazer o sorteio já, hein? Vamos Isso aí. Gente, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Não esquece de dar o like nesse vídeo, compartilha com um amigo, ó, que é formiguinha, que adora um doce. Compartilha com um amigo e se inscreva no nosso canal. Siga a gente aí nas redes sociais, sigam o Fábio, eu, Arê. E é isso, estaremos aí. aqui sexta que vem, às 8 horas da noite. Beijo, gente. Beijo. Agora pode tirar. Ai, fica até Nossa, afundado. afunda a orelha aqui, ó. Ai, adorei, Olha, Deus,